Simone Tebet está realmente deixando o Ministério do Planejamento? Ou será que ela está, na verdade, sendo gentilmente convidada a sair em um dos rearranjos de poder mais dramáticos e silenciosos do governo Lula? O que está em jogo aqui não é apenas uma cadeira ministerial. É a execução orçamentária, a estabilidade de uma aliança política crucial e, no limite, a capacidade de Lula de governar sem tremores nos próximos meses. O fato é que o anúncio, feito de forma tão categórica nesta sexta-feira em um evento na Insper, em São Paulo, é um movimento calculado que levanta mais dúvidas do que respostas. A ministra do MDB cravou: "Eu saio até 30 de março. E essa data, meus amigos, é o grande ponto de inflexão. No jogo político nada acontece por acaso. E a pressa de Tebet em definir o prazo final, mesmo que o Planalto ainda trate o assunto como em atualização e negociações abertas, sinaliza uma linha vermelha que foi cruzada. Para entender a gravidade dessa situação, precisamos voltar à gênese da nomeação de Simone Tebet. Ela não chegou ao planejamento como uma indicação técnica pura, e muito menos como uma aliada de primeira hora. Ela foi o preço que Lula teve que pagar por ter o apoio do MDB e, principalmente, para tentar cooptar o eleitorado de centro que ela representava em 2022. Tebet recebeu uma pasta crucial. O planejamento é, essencialmente, a chave do cofre do futuro. Enquanto Haddad, na Fazenda, é responsável por gerar a receita, Tebet é quem organiza a despesa, quem define prioridades e quem faz a interlocução final sobre a liberação de recursos, especialmente o volume gigantesco de investimentos e, claro, as emendas parlamentares. Em um governo de coalizão fragilizada como o de Lula, esse é o cargo mais cobiçado pelos partidos do Centrão. E é aqui que a tensão começou a escalar. A versão oficial para a saída, que certamente será vendida pelo Planalto, é que Tebet cumpriu uma etapa, que ela auxiliou na transição, estabeleceu as bases de um planejamento de longo prazo e que agora estaria livre para se dedicar a projetos pessoais ou à sua base política. Balela. O que assistimos foi um embate constante entre a postura mais técnica e fiscalista de Tebet e a pressão política por liberação imediata de recursos. A ministra muitas vezes foi vista como um freio de arrumação, dentro de uma estrutura que queria gastar mais rápido para acomodar bases eleitorais e garantir a governabilidade. E quem é o principal interessado em ter um planejamento menos resistente e mais amigo do Congresso? Os líderes que precisam mostrar serviço, o próprio MDB que está descontente com sua fatia de poder, e o Centrão, que enxerga no orçamento a grande moeda de troca para apoio. A data de 30 de março, imposta pela ministra, não é casual. Ela ocorre em um momento estratégico, logo após o fechamento do primeiro trimestre fiscal e antes que a execução orçamentária do ano ganhe tração total. É como dizer: meu trabalho de contenção e organização inicial está feito. Agora, o Planalto que lide com a pressão que está prestes a explodir. A saída de Tebet é um golpe para a ala mais moderada e técnica do governo. Ela era uma voz de peso ao lado de Haddad, buscando equilibrar as contas em meio a um cenário de grande demanda social. Com ela fora, a porta se abre para duas grandes possibilidades, e ambas são preocupantes para a estabilidade econômica. Primeira possibilidade. O cargo é entregue a um político de alto calibre do MDB, em uma tentativa desesperada de acalmar o partido. Isso significaria um aumento imediato do custo da aliança. O MDB passaria a ter um controle muito mais direto sobre o dinheiro, o que historicamente leva a uma execução orçamentária mais politizada e menos eficiente. Lula teria que pagar um preço altíssimo em troca de fidelidade que já é vacilante. Segunda possibilidade. Lula usa a brecha para rearranjar o poder, puxando o planejamento para uma figura mais próxima de sua confiança pessoal ou de um partido alinhado. Isso resolveria o problema da resistência interna, mas criaria uma crise imediata com o MDB. O partido se sentiria traído, perderia seu principal posto de comando e poderia migrar definitivamente para uma postura mais oposicionista no Congresso, tornando a vida de Lula ainda mais difícil na aprovação de medidas estruturais. Qualquer que seja o sucessor, a dinâmica de poder muda radicalmente. O controle da chave do cofre se torna mais fluido, e a pressão do Centrão, que já é intensa, tende a se agravar. Simone Tebet, com sua declaração pública e firme sobre a data, está, na verdade, fazendo um movimento de mestre. Ela se desvincula de um processo que, na sua visão, talvez estivesse prestes a desandar politicamente, saindo como a técnica, que não cedeu à política rasteira. Ela garante sua reputação e força o Planalto a agir rapidamente e às claras. A pergunta que fica é:
Lula tem o capital político para absorver este terremoto sem ceder demais? A saída de uma ministra com o perfil e o peso de Tebet nunca é apenas uma nota administrativa. É um indicador de que as fissuras na coalizão estão se alargando. Se Lula não preencher essa lacuna com extrema habilidade e garantias, o preço a pagar será uma turbulência orçamentária que pode contaminar toda a agenda econômica de 2024. Este é um capítulo que está apenas começando. E o que for decidido nos próximos 30 dias pode selar o destino de toda a política econômica do governo. Continue ligado porque esta história será atualizada no Congresso e no Planalto a cada hora. Deixe nos comentários quem você acha que Lula vai colocar no lugar de Tebet. E não se esqueça de se inscrever para receber nossa próxima análise.